Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Vamos tentar falar um pouquinho mais sobre aquelas semelhanças e diferenças que encontramos nos quadros de anúncios de nascimentos e também nos quadros de nascimentos. Tem o anúncio do nascimento de Sansão, o anúncio do nascimento de João Batista, o anúncio do nascimento de Jesus. E temos também o quadro do nascimento de Sansão, de Jesus, de João Batista e de Jesus. É interessante a gente observar isto. De alguma forma, nós estamos diante de um quadro idêntico. A gente olha assim, meu Deus, praticamente a mesma coisa que o anjo disse lá para a mãe de Sansão, ele está dizendo para o pai de João Batista, o anúncio foi feito para Zacarias, o mesmo está sendo dito para Maria Santíssima, e por aí vai. Então, praticamente não tem nenhuma. É tanto que muitas pessoas, eu, por exemplo, eu era um desses, que embora tivesse um respeito pela mãe de Jesus, mas ela para mim era simplesmente a irmã Maria, como muitas pessoas a chamam ou chamam-na. E quando eu digo a irmã Maria, eu estou comparando-a com tantas pessoas que dentro do circuito protestante a gente chama de irmãos, todo mundo é irmão e irmã. Opa! Maria Santíssima está mesmo dentro disso aí? Dessa forma? Minimizada? É como uma qualquer? Ela está no mesmo nível da minha e da sua mãe? Da minha e da sua avó? Não. É preciso que analisemos, que olhemos para esse quadro de anúncios e de nascimentos e observando que existe uma enorme diferença e uma diferença de superioridade entre Maria Santíssima e os demais nascimentos. O anúncio feito a Maria Santíssima é infinitamente maior do que o anúncio feito a Isabel, do que o anúncio feito à mãe de Sansão, a Rebeca, a mãe de Samuel e por aí vai. Mas repito-me, é necessário que olhemos as semelhanças e a partir das semelhanças a gente comece a dar um passo a mais. Considerando o evangelho de sábado e de domingo, o mesmo, né? O evangelho da visitação, a hora que Maria Santíssima foi à casa de Isabel, tão logo ela soube aqui uma primeira mensagem que é necessário aprendermos com Maria Santíssima. Quando o anjo disse-lhe que sua prima estava no 6º mês, uma mulher que era estéril e idosa, Maria então sobe as montanhas da Judéia, apressadamente, e foi à casa de Isabel. Não apenas isso. Ela viajou cerca de 150 quilômetros. Isso aqui é importantíssimo para nós. Ela imediatamente subiu, não foi uma viagem fácil, as montanhas da Judéia para ir à casa de sua prima Santa Isabel. Você lembra daquele acontecimento quando Jesus entrou em Cafarnaum e de lá ele foi à cidade de Naim? Ele subiu.
E lá na entrada da cidade, ele ressuscita o filho daquela viúva que estava com uma multidão levando o filho ao cemitério. É preciso colocar em relevo esses pontos. É preciso destacar esses pontos, queridos, porque eles são partes cruciais da teologia professada pela Igreja Católica. Por que Isabel declara bem-aventurada a mãe do Senhor? Estou falando do Evangelho do 4º domingo do tempo comum, do Advento. Né? Por que Isabel declara Maria Santíssima de bem-aventurada? Ela mesma diz: bem-aventurada aquela que acreditou. Isabel faz aquela proclamação de bem-aventurança a Maria Santíssima em função do seu eis-me aqui, do seu sim dado a Deus na frente do arcanjo no momento da anunciação. Isabel mesma fala isso. Bendita aquela que acreditou. Bendita aquela que acreditou. Bem-aventurada és tu. Bendita és tu entre as mulheres. É o próprio Deus. Observemos aqui como Maria Santíssima está repleta de Deus. Quando ela chega à casa de Isabel, ela já estava grávida. Jesus Cristo já estava no seio da bem-aventurada Virgem Maria. Quem era que estava no seio de Maria Santíssima? Jesus Cristo é quem? Era uma criança qualquer? Fruto da relação íntima entre José e Maria? Por quê? Por quê? Foi querer do Pai. O que está em Maria Santíssima é o querer, é a vontade, é a palavra, é o verbo do Pai. Eu já disse para você, isso é mistério. É a revelação, aquilo que os profetas falaram há muitos e muitos anos antes. Aquilo que Israel esperou há não sei quantos anos. A chegada do Messias. Ele passa primeiro 9 meses no ventre de Maria Santíssima, para depois nascer. Quando Maria chega à casa de Isabel, depois daquela caminhada, 150 quilômetros, aquela subida, aquela viagem fatigante, né? Fatigante. Bastou ela saudar Isabel, e Isabel ficou repleta, tomada pelo Espírito Santo. Ou seja, estas palavras, bem-aventurada aquela que acreditou, bendita aquela que acreditou, ninguém exagera em dizer que mais que Isabel, foi o Espírito Santo quem falou pela boca de Isabel. Isabel abre a sua boca para que Deus, o Espírito Santo, falasse com ela. É Deus dizendo: bendita és tu
entre as mulheres. Bem-aventurada és tu que acreditaste. Bem-aventurada aquela que acreditou. Quem foi aquela que acreditou? Porque vai se cumprir. Que mensagem, queridos! Os céus, a divindade está dando um testemunho a respeito de Maria Santíssima. Bendita aquela que acreditou, porque tu acreditaste, se cumprirá. Por isso que é importante, queridos, chamarmos Maria Santíssima para a nossa espiritualidade, para os nossos projetos, para as nossas demandas, para as nossas lutas, para as nossas batalhas, para as nossas interrogações. É bom convidarmos Maria Santíssima, porque ela se constitui para nós uma fonte de inspiração, uma fonte de sabedoria. Ela se constitui para nós uma fonte de crença, de fé. Bendita aquela, bendita tu que acreditaste, porque tu acreditaste, aquilo que te foi dito vai se cumprir. Vamos desse jeito hoje, ao encontro de Deus? Vamos ao encontro de Deus, queridos, através do caminho real que Ele escolheu para que o Rei dos Reis chegasse a nós? Vamos convidar Nossa Senhora para que ela esteja ao nosso lado, conosco. Porque sem você, mãe, eu não consigo crer. Essa que é a verdade. Eu preciso da tua ajuda para que eu possa crer na palavra do Senhor, porque ninguém mais pode me ensinar a crer como se deve crer além de você. Bem-aventurada és tu que crestes. Venerar Maria Santíssima não se constitui em nenhuma medida um demérito, uma despersonalização de Jesus Cristo, da Santíssima Trindade. Não. Se constitui uma graça, se constitui estar ao lado de uma referência que crê para que o projeto de Deus se realize, para que o querer de Deus aconteça. O grande querer de Deus, o grande amor de Deus pelo ser humano se concretizou em Maria Santíssima. Aquela esperança milenar do Messias passou aqui 9 meses no ventre de Nossa Senhora. 9 meses. Ela guardou. Ela não apenas creu, bendita aquela que acreditou. Ela não apenas creu, ela guardou. Você já imaginou, queridos? Você sabe. O próprio pai, quase todo dia ele quer passar a mão aqui na barriga da esposa, né? Tá pulando, tá mexendo. Imagine o que foi esta relação de Maria Santíssima com Jesus no seu ventre. O Salvador, não é um qualquer. Maria Santíssima foi o templo singular da Santíssima Trindade. Deus quis morar nela.
É muito mistério, queridos, é muito forte. Eu preciso chamar Nossa Senhora hoje para a minha vida, porque eu não consigo crer na palavra de Deus. Entra ano e sai ano, advento e sai advento, Pentecostes, Quaresma, tudo, e eu não consigo crer na palavra de Deus. Eu preciso chamar Nossa Senhora. Porque ela acreditou, e porque ela acreditou, e porque eu acredito nela, que acreditou, aquilo que Deus está dizendo a meu respeito vai acontecer. Mas quando a gente lê a carta aos Hebreus, que por sinal foi a segunda leitura de ontem, né? Essa segunda leitura também fala de um outro eis-me aqui, que foi dito pelo próprio Cristo. Depois você confere Hebreus capítulo 10, do 5 ao 10. Eis que eu venho para fazer a tua vontade. Ou seja, a nossa redenção, ela foi inaugurada por dois eis-me aqui, o de Jesus e o de Maria Santíssima. Atenção. Eu disse há poucos dias que, falando um pouco da semelhança e das diferenças, né, que há, é preciso que olhemos para estes pontos com o olhar da igreja, por favor. Outra pessoa que possa pegar a Bíblia, a partir da Bíblia vai interpretar o texto sagrado, isso, aquilo, outro. Se ele não entrar no espírito eclesial, dificilmente ele vai compreender o texto bíblico à luz da verdade. Ele vai fazer interpretações, e interpretações belíssimas. Só que as belíssimas interpretações textuais das Escrituras, se elas não acolhem a igreja, se elas não acolhem Maria Santíssima, tal qual a igreja, coluna e sustentáculo da verdade, que tem 2000 anos de história, que remonta a Jesus Cristo, que remonta ao fundamento dos apóstolos, que remonta ao fundamento dos sucessores dos apóstolos, instituídos pelos próprios apóstolos. As mais belas interpretações e pregações dos textos bíblicos, eles caem por terra. Então é necessário que tenhamos este olhar da igreja. Não daquela igreja que começou ontem ali na esquina. Daquela igreja que é contemporânea dos fatos. Daquela igreja que é a igreja antes que a Bíblia exista. Atenção, a nossa redenção, ela foi inaugurada por dois eis-me aqui, por dois sim. Eis-me aqui, disse Jesus, eis que eu venho para fazer a tua vontade. Olha aqui a interpretação da igreja. Este sim, estes dois sims, eles interrompem os dois não antigos, muito distantes de nós. Quais foram esses dois nãos antigos? O de Adão e o de Eva. Isto é a igreja, queridos.
lá nos seus primórdios, na aurora da sua história, quando a igreja fala a respeito de Maria Santíssima, não é por causa do Papa tal. Agora há pouco, na festa oh meu Deus, da Imaculada Conceição de Maria Santíssima, né? Dia 8 de dezembro. Esta é uma festa instituída em 1854 pelo Papa Pio IX. Em 1477, o Papa Sisto IV escreveu esta festa no calendário litúrgico da igreja. Quando a igreja soleniza um dogma, através de sua autoridade maior aqui na terra, o Papa, ela não está inventando, ela não está construindo aquilo agora, neste momento. Mesmo assim, 1477 está muito longe. E no ano 431, lá em Éfeso, o concílio de Éfeso, quando declarou Maria Theotokos, Mãe de Deus. Mas 431 está muito longe, e os textos bíblicos é desta fonte evangélica, dos 4 evangelistas, que a igreja parte. Inicia as suas proposições dogmáticas, as suas proposições de fé. É desta raiz, é deste momento. A nossa redenção foi inaugurada com dois eis-me aqui, um de Jesus e um de Maria Santíssima. Estes 2 sims, eles vêm interromper aqueles 2 nãos que foram dados no início da história. O de Adão e o de Eva. Vou parar por aqui, que depois a gente continua. Os evangelistas, eles não estão e não querem somente narrar a encarnação, mas recriar a história. Toda vez que você abrir a Bíblia, o Evangelho, em Mateus capítulo 1, genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Lucas. Eles não estão, o que já seria uma grande coisa, por favor, mas eles não estão querendo simplesmente escrever, né? Aqui, foi assim, e no dia tal, estava meio chuva, não, estava sol, e não sei o quê, não. Eles estão fazendo teologia de alto nível, eles estão recriando a história. Eles não estão simplesmente narrando a anunciação, o nascimento de Jesus, eles estão fazendo teologia de alto nível. Com Jesus Cristo, o novo Adão, e com Maria Santíssima, a nova Eva, na plenitude dos tempos, novo começo, nova criação acontece. Eu volto com este tema. Com Jesus Cristo, o novo Adão, e com Maria Santíssima, a nova Eva, na plenitude dos tempos, um novo começo, uma nova criação está acontecendo. É nesse horizonte que precisamos ler o início do Evangelho de São Mateus, genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ele vai lá no início da história para dizer o que está acontecendo aqui agora. Aquele filho de Abraão, aquele filho de Davi, hoje está nascendo. Mas antes que ele apareça no horizonte da história, primeiro ele ficará 9 meses no ventre de Maria Santíssima.
Eu volto com esse assunto e vamos em frente. Eu espero, meu querido irmão, minha querida irmã, que todas as graças do Natal, do Advento, do nascimento de Jesus aconteçam na nossa vida, na nossa história. Que haja um nascimento de Jesus Cristo na minha e na sua história. Que queiramos hoje convidar Maria Santíssima para participar da nossa história. Deus está falando para nós. Deus todo... Ontem, meu Deus, que liturgia linda, maravilhosa, né? É tanta palavra de Deus, é tanto ensinamento. A beleza da igreja é coisa extraordinária, mas eu não consigo crer. Eu não consigo cooperar para que a palavra de Deus se realize na minha vida, porque é uma palavra demasiadamente exigente. É muito forte. Maria Santíssima, ela ajuda-nos a crer. E porque ela creu de verdade, o querer de Deus se realizou na vida dela e também quer se realizar na minha e na nossa vida. Não tenhamos medo algum de nos aproximarmos de Maria Santíssima. Não tenhamos receio, eu vou minimizar Jesus Cristo, eu vou minimizar a Santíssima Trindade buscando amizade com Maria Santíssima. Não, Maria Santíssima, ela é o caminho real pelo qual o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores trilhou para chegar a nós. Ora, se o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para chegar a mim trilhou por este caminho real, nada mais justo do que eu, para chegar a ele, use o mesmo caminho que ele usou para chegar a mim. Sobre todos nós, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo.